Amém. Graças a Deus. Vocês vão preparando aí a nossa leitura em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Eu creio que, mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade para darmos explicações que as pessoas, quem é eleito tem revelação, quem não é, tem confusão. Então, nós queremos ajudar o melhor possível a cada um. Como a gente sabe de algumas dificuldades de pessoas não eleitas para este momento, para esta mensagem, mas precisamos dar também uma palavra para ajudar. Quem sabe tem algum duvidoso que é eleito, né? Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Grande Criador, dependemos de Ti, Senhor, em cada palestra, e só o Senhor pode nos ajudar, porque o que transmitimos é de uma forma simples e clara. O eleito, como Pedro, iletrado, não passa por alto. O eleito, como João, também não passa por alto. Mas a gente pode encontrar um Anás, um Caifás, que são pregadores, sacerdotes, que não conseguem ver. Isto, na verdade, não é para eles, senão para a condenação, mas é para os eleitos que pode ouvir e ver a simplicidade de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos oriente, nos dê graça para ser uma ajuda para quem precisa de ajuda, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar mais um pouco sobre uma mensagem muito antiga que nós pregamos e que é debatida na internet sobre dar nos pastores Josués. Hoje eu quero falar sobre pastores Josués. Hoje não estamos fazendo um pedido, dá-nos. Hoje estamos afirmando pastores Josués. A escritura que nós lemos, a uns Deus deu. Eu creio que se Deus não dá a gente como um pastor, o melhor que a gente faz é não ser pastor. Se Deus não dá a gente como um evangelista, o melhor que a gente faz é não ser um evangelista. E assim por diante. Porque a uns Deus deu. Porque se não é dado por Deus,
é dado pela igreja ou é dado pelo sentimento próprio. A gente crê que a gente é, e então a gente vai e faz. Porque sucesso, os da macumba têm, da mesa branca tem, sucesso ele tem, sucesso a prostituição tem, aumenta cada dia a prostituição, o roubo aumenta cada dia. Então, por dizer que tem sucesso, não quer dizer que tem ministério. Por termos gente que ouve, não quer dizer que temos ministério. Temos que ter verdadeiramente um ministério dado por Deus. A uns, Deus deu. Muitas vezes você encontra um pregador voltando atrás, largando de pregar, ficando quietinho. Já não sou pastor, não tenho sentido que sou pastor. Então, o melhor que ele faz é ficar quieto. Porque ele sente que Deus não deu ele como pastor para alguém. Se todos fizessem assim, seria muito bom. Até aqueles que percebessem, Deus não me deu para cantar para ninguém. Então eu não vou cantar. Deus não me deu. É um dom que a pessoa tem. Então, falando mais de pregadores, eu quero esclarecer sobre a mensagem que nós pregamos, que o irmão Brana pregou. Você não pode dizer que o que eu prego, o irmão Brana não pregou. Você pode não ter resposta para aquilo, mas você sabe que foi o irmão Brana que pregou. Para mim, particularmente, o maior de todos os profetas, segundo o que está escrito na mensagem do irmão Brana, parado na brecha, para mim, William Brana é o maior de todos os profetas. Deus mostrou isso para ele, desde Enoque até aqui no fim. Aí um pentecostal levanta e diz, mas você quer dizer que ele é maior que Jesus Cristo? Não, eu não falo que ele é maior que Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que ele é. Então, eu tenho até medo de falar. Mas como que eu vou falar que ele é maior que Jesus Cristo? Mas Jesus Cristo, em São João 14:12, diz aquele que crê em mim, falando de um, não aqueles que crer, não que crerem em mim, certo? E assim por diante. Fará, não farão, fará. São João 14:12. As obras que eu faço e outras maiores. Então, com respeito a obras, manifestações, no ministério de cura, de libertação e de palavra falada, Jesus mostrou que viria um que faria mais do que ele, maior do que ele. Foi ele que falou, não tem culpa dele ter colocado isso nas Escrituras e de nós crermos nisto. E firmados naquilo que William Brana pregou. Então, eu tenho que dizer que o ministério de William Brana, maior que todos os profetas, foi Deus quem disse, maior que todos. Então, se você pensar no ministério da noiva hoje, o ministério de William Brana é maior. Se você falar em João hoje, o ministério de William Brana é maior. Esse é o maior ministério. E dá para entendermos de que Deus tinha olhado para nós, para um povo gentil. Antes da fundação do mundo, que ele pensou em um povo que era maldito, um povo que era idólatra, um povo que não era povo. Está na Bíblia isto. Oséias falou sobre isso. Um povo que não era povo. Deus pôs os judeus em ciúme com um povo que não era povo, que somos nós, os gentios.
E só de saber que Deus pensou antes da fundação do mundo que teria um ministério na terra de tantos centenas de profetas, mas que teria o ministério dele na terra, Deus pensando no seu ministério. Isso é um atributo de Deus. Ele pensa. O pensamento é um atributo. Quando ele expressa o pensamento, é uma palavra. Então, ele chegou a pensar e levou muito tempo para ele expressar. Dentro da linha do tempo que nós temos, levou mais ou menos 4.000 anos para Deus expressar o pensamento dele ser filho. O pensamento dele, o atributo dele de ser o Salvador, de ser o curador. Enquanto isso ele já era antes, mas ele tinha que manifestar aquilo, fazer daquele pensamento, daquele atributo, a palavra, e da palavra se fazer carne. São João capítulo 1. Então, isso já cumpriu. Deus pensou nisso. Deus pensou em ter um povo nesse tempo final. Um profeta que não viria do ramal do judaísmo. Não, Deus pensou num profeta maior. Maior que todos que vieram do judaísmo. Deus pensou num profeta maior. Todos os mistérios ficaram escondidos até o dia deste profeta. Ninguém pôde falar nada. Deus tem um novo nome que ele escondeu. Ele não falou o nome no Velho Testamento e ele escondeu o novo nome no Novo Testamento. E só disse que falaria nos últimos dias na voz do 7º anjo. Ele revelaria Apocalipse 2:17, 3:12, do seu novo nome e do novo nome do povo que recebe aquela pedra branca. Amém? Agora, isso tudo estava em Deus, antes da fundação do mundo. Levou milênios e milênios para ele expressar dentro da linha do tempo. Que se eu falo para você que Deus pensou isso, é na eternidade. A eternidade não tem tempo, o tempo começa em Gênesis, que quer dizer tempo, origem. É ali onde originou todas as coisas, onde o tempo começou aqui para nós. E Deus pensou que no final de tudo isto, ele teria um profeta que revelaria todos os mistérios escondidos em sua palavra desde o princípio. Ele ia revelar tudo. Só de saber que ele cumpriu isto. Então, para os críticos, eles têm que saber que nós não cremos no ministério da noiva maior do que o irmão Brana. Não cremos no ministério de João maior do que o irmão Brana. Não cremos num pastor Josué hoje maior do que o irmão Brana. Não existe. O denominacional diz, você devia dizer que não tem nenhum maior que Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo disse que tinha um que vinha, que ia fazer obras maiores. Para ele fazer obras maiores, aquele Jesus tinha que estar nele. E foi isso que aconteceu. Jesus veio em Brana para fazer obras maiores. Amém? Então o crítico tem que saber disso. Eu quero que o crítico saiba que quando nós pregamos porque está na mensagem. E eles não podem dizer diferente. Eles não podem dizer que é Jesus Cristo que faz maiores obras, porque Jesus falou que era aquele que ia crer nele. São João 14:12. E como isso já aconteceu, não sou eu. Não é nenhum homem que você conhece na terra que tem feito muitos milagres, muitas maravilhas. Não, foi Brana. Foi lá atrás. Isso já cumpriu. Estamos vivendo agora nos últimos dias. E nesses últimos dias tem um ministério. Se as pessoas não entendem isso, o que eu vou fazer? Tem um ministério de que nem irmão Brana pôde pregar. E que irmão Brana disse que a noiva tem esse ministério.
E que a Bíblia disse que João é que tomaria o livrinho da mão do anjo forte e que teria a comissão de comer o livrinho. Nós cremos na Bíblia, nós cremos no Brana, nós cremos na mensagem. Me prove que tem outra coisa. Se vocês não conhecem o livrinho aberto, ore a Deus, para Deus dar para vocês o João de Apocalipse 10, 8 a 11. Ora a Deus, Senhor, faz que nem o irmão Brana. O irmão Brana diz assim, dá-nos Malaquias 4, Senhor. Envia-nos Malaquias 4. Era ele mesmo. Mas se vocês não conhecem o que João comeu, porque você não pode comer, você pode morrer. Você vai comer uma coisa que você não conhece? Por isso que para comer qualquer coisa tem que orar. Que se eles colocar veneno na comida e você orar, você come e o veneno perdeu o efeito. Mas se você colocar veneno na comida e comer, você vai morrer. Certo? Isto é, não tentarás o Senhor teu Deus. E se eu sei que nesse copo tem veneno, eu não tomo. Não, eu vou orar e vou tomar. Não, eu não. Isso é tentar o Senhor teu Deus. Então nós temos que entender que nós temos a capacidade de Deus para poder discernir entre o bem e o mal, de crer nas coisas e descrer também em coisas. Somos capazes disso, de ver, de enxergar. Cada um que creu nos profetas da antiguidade viu o que Deus estava fazendo no dia. Quem creu em Jesus viu o que Deus estava fazendo no dia. Anás e Caifás não creu em Jesus, então não viu. Eles não viram o que Deus estava fazendo. Mas Pedro, o iletrado, ele creu, aí ele viu. Anás e Caifás podia dizer, ele é Beelzebu. O Pedro dizia, não, ele é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Que diferença? A prostituta tinha mais luz do que o sacerdote. O sacerdote dizia, ele tem Beelzebu. Você conversa com a samaritana na beira do poço, em Sicar, São João 4, e ela diz, vejo que és profeta. Podia parar que a mulher, quem foi que te ensinou que esse homem é profeta? O sacerdote ali é conhecido de todo mundo, o bispo é conhecido de todo mundo. Já ouviu o que ele falou? Sim, ele disse que tu és Beelzebu, nem que tens Beelzebu, és Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas ela diz, vejo que és profeta. O que os outros viam em Jesus, um Jeremias, porque ele chorava, ele via nele um Elias, porque ele era firme, austero em sua palavra, e eles via nele até um dos profetas, ou até João Batista. Eles podiam ver nele. Mas Jesus não ficou com o que eles diziam por fora. Jesus perguntou dentro do grupo crente. Perguntou para 12, para o diabo também. Tinha 12, o diabo estava no meio. E vós, quem dizeis que eu sou? Mas um só responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O homem tinha revelação. Onde você estudou? Quem foi que te ensinou essas coisas? Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. As pessoas precisavam acompanhar a Bíblia e ver que quem creu sempre teve luz, quem não creu sempre viveu em trevas, discutindo, daqui e dali, procurando se esquivar, interpretar. Eles interpretam o parágrafo que o irmão Brana diz sobre Josué, eles interpretam esse parágrafo. É bom a gente ver as coisas direitinho.
Porque a interpretação é quem destrói, que destrói as pessoas. Se eles tivessem luz das coisas, eles não seriam destruídos. São destruídos porque são intérpretes. Entende? Não deveria ser intérprete. O parágrafo 45. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Entende? E também quero afirmar para as pessoas que vocês, ao ouvir a mensagem dada nos pastores Josué, vocês nunca ouviram dizer que irmão Brana era só Moisés. Vocês têm que ser sinceros. Lá está Moisés e Josué. Irmão Brana teve 2 ministérios. Como Moisés, ele nos tirou do Egito. Como Josué, ele nos introduziu na nova terra, que são os trovões. Isso já tem acontecido. Mas eles querem dizer que nós cremos que irmão Brana foi só Moisés. Não. Assim como fui com Moisés, irmão Brana estava usando um título correto, que Deus deu, de Josué, no capítulo 1. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Com quem? Com Josué. Então seria com quem? Com Brana. Mas eles querem enganar o povo de toda maneira. 45, então, assim como fui com Moisés, serei contigo. E a organização da igreja, a denominação, tem falhado. Vou mostrar para vocês a falha na denominação. A denominação por crer em Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas da Trindade, outros por crer na dualidade, na unicidade, falharam. Elas, as denominações, não levarão a igreja ao outro lado. Por quê? Porque as denominações não têm nem a mensagem de Moisés. Não tem nem a mensagem de Moisés. Não levarão a igreja do outro lado. Deus levantará um sistema novo. Agora, nós temos que entender que o próprio irmão Brana estava dizendo de um sistema novo que ia Deus levantar, e Deus não tinha levantado ainda. Deus vai levantar um sistema novo. É os selos. É a revelação. É a abertura da palavra. Que ele estava de Deus vai levantar um sistema novo. Agora, ele já estava no sistema de Deus de Moisés, nos tirando do Egito para poder nos encaminhar ao deserto e nos dar agora um novo ministério, porque ele também receberia esse novo ministério. Irmão Brana recebeu o novo ministério nos selos. Aí ele foi Josué. Ele teve o ministério de Moisés, mas ele teve o ministério de Josué também. Isso vocês vão encontrar, toda a pregação que eu tenha feito, eu tenho declarado isto para o povo. Porque o povo tem que saber o que é verdade. Não é o que eu falo, é o que o irmão Brana disse. E nós cremos nisso. Amém? Deus levantará um sistema novo, um sistema interdenominacional, pelo poder de Deus, o qual levará a igreja à terra prometida. O irmão Brana estava pregando isso aqui em 60 e mostrando que ainda a igreja não estava na terra prometida. Que Deus ia levantar um sistema para que fosse levado a igreja à terra prometida. Terra prometida para o povo israelita era Canaã, que manava leite e mel. Terra prometida, promessas de Deus para nós na última era Deus nos encaminhar aos selos abertos, aos trovões, ao novo nome, a terceira puxada. Isto é o que Deus prometeu fazer e ele já fez. Amém? Ele fez com o irmão Brana isso. Mas não parou só no irmão Brana. Organizações e denominações a têm sujado a promessa. Cada uma após a própria teologia. Cada uma após o próprio modo de pensar.
Gente, se o irmão Brana mudou a maneira de pensar quando os selos foram abertos, por que o povo da mensagem não muda? O irmão Brana disse que mudou. No sexto selo ele falou. Tinha que mudar. Isso não veio de acordo, a revelação não é de acordo com os nossos pensamentos. A revelação dos selos, do novo nome, não foi de acordo com os pensamentos do irmão Brana, nem é de acordo com os nossos pensamentos. Foi Deus trazendo esta revelação para nós nos dias de William Branham. Amém. Mas Deus tomará seu Espírito Santo e levantará seus Josués, que levarão a igreja à promessa. Agora, Deus não pode levantar seus Josués sem que primeiro ele tenha um Josué no qual você possa ser apontado para ele. Então, Branham tinha que ser o Josué, e Deus prometeu, então, através da mensagem de irmão Branham, levantar Josués, isto é, um quíntuplo que pregasse como ele pregou a mensagem como Josué. Porque um quíntuplo, como a Trindade pregou, eles tiveram. O mundo denominacional diz que teve. Um quíntuplo. Eles podem te mostrar até profeta na era que não teve profeta. No tempo do irmão Branham, completou o quíntuplo. Porque o irmão Branham diz que nós tivemos, durante as eras, um profeta Paulo, 5 mensageiros e um profeta Branham. Não é assim que vocês veem? É o que está na mensagem. Bom, então nós tivemos 5 eras sem profeta. É por isso que houve a confusão, é por isso que a igreja caiu em Niceia, é por isso que ela se levantou em Lutero e veio recebendo um pouquinho de luz até chegar nos dias do 7º anjo. Quando? Aí você tem que caminhar. O irmão Branham nasceu profeta, mas não exerceu o ministério profético enquanto não chegou em 1963. Ele antes dizia: você crê que eu sou profeta de Deus? Porque ele curava os enfermos, expulsava demônio, estava na primeira e segunda etapa do seu ministério. Mas isto ainda não era o ministério de Josué. Era o ministério de sinais, era o ministério de Moisés, era o ministério que você vai ter que acompanhar isto, o ministério de leis. Não faça isso, não faça aquilo. Eu dou um tiro na televisão, isso é um ministério de lei. O irmão Branham disse: se eu tiver uma televisão, eu daria um tiro nela. É o ministério de leis, que ele também teve que usufruir. E que nós também tivemos que usufruir desse ministério. Mas irmão Branham usufruiu do ministério de Josué. Aí irmão Branham vem e diz aqui, ó, como foi com Moisés 46, Moisés tinha falhado, ele era um legislador. As denominações falharam, porque elas não tiveram a palavra. Irmão Branham no ministério da primeira e segunda etapa, ele diz aqui, ó, eu tenho falhado, Senhor, eu tenho falhado. Parado na brecha 157. Se você pega a mensagem como fui com Moisés, que é melhor para você entender, o 162, ele diz assim: mas todo o povo pentecostal gosta de sinais, eles gostam de vê-los. A Bíblia diz: uma geração má e adúltera pede sinais. Mas a comissão foi: ore pelos enfermos, foi o que Deus deu para ele, ore pelos enfermos. E 10.000 vezes milhares, por quem tenho falhado ao orar, foi porque todos eles desejaram sinal, todos eles desejaram. Ao invés deles crerem na comissão,
e que irmão Brana foi comissionado para orar pelos enfermos, eles queriam ver sinais. Irmão Brana, pede a Deus para te mostrar algo, para orar por mim. Eles deveriam crer na comissão. Irmão Brana, ore por mim e eu estarei curado. Porque foi a comissão. A comissão foi esta: se eles crerem, nada suportará a tua oração, nem mesmo câncer. Então ele está mostrando aqui a falha. Ele ora nessa mensagem, mostrando a falha. Esse é o ministério de Moisés. Eu tenho que orar também, mostrar a falha no ministério meu de Moisés. Meu ministério de Moisés tem a falha. Todos os pastores com o ministério de Moisés têm a falha. Eles não puderam alcançar a promessa. Vocês estão me entendendo? Moisés não pôde chegar em Canaã. Aqueles que creem que o irmão Brana tem que voltar, é como eles creem que o irmão Brana foi Moisés e que ainda vai ser Josué. É diferente do que nós cremos. Nós cremos que o irmão Brana teve esse ministério de Moisés, nos tirou do Egito, mas não mandou outro para nos introduzir. Não vem João para introduzir em Canaã. O ministério de Moisés e irmão Brana mudou para Josué. Moisés até 62. Josué de 63 a 65. Foi o ministério de irmão Brana. Nós tivemos aí um ministério de Moisés. Nós, no Brasil, tivemos o ministério de Moisés. Falho. Eu também. O ministério de Moisés, no Brasil. De 72, ou menos de 72, até o ano 2000. Falhamos. Não podíamos levar o povo à terra da promessa. É o ministério de Moisés e todos nós, eu estou incluído naqueles que tiveram o mesmo ministério. Irmão Brana estava incluso no mesmo que tiveram os ministérios de Moisés. Os pentecostais, no seu tempo, também estavam todos inclusos, tiveram o ministério de Moisés. O irmão Brana não foi uma denominação, quero que você entenda isso. A diferença do irmão Brana dali para cá é que o irmão Brana não foi uma denominação como foram os pentecostais. Mas não há diferença hoje daqueles que não crêem na revelação dos 7 selos, do novo nome, da terceira puxada, do Cordeiro sair do trono. Não há diferença deles e as denominações pentecostais. Não há diferença, eles são idênticos. Só porque eles batizam em nome de Jesus Cristo, eles teriam que crer na promessa do dia. Irmão Brana, em seu dia, ele diz, ainda não sou profeta, em 1962. Ele diz, pondo-nos ao lado de Jesus. Em 63 ele foi profeta. A palavra não abriu para ele em 62. Em 62, dezembro de 62, ele estava pregando a mensagem, senhores, que horas são? Ele estava perguntando, senhores, esse é o tempo? É o tempo da terceira puxada? É o tempo dos selos abertos? É o tempo dos 7 trovões? É o tempo da abertura da palavra? Só perguntando, era aquela primeira e segunda etapa, Moisés. Mas na terceira etapa, aquilo já manifestou. Ele mostrou a revelação. O que nós vemos é isso. Esse povo tem que saber que nós não cremos em João maior que o irmão Brana. Não cremos numa esposa maior do que o marido. Não cremos. Porque o nome de Deus foi revelado num homem. E o novo nome de Deus também foi revelado num homem. A mensagem para vir para os judeus, Deus tinha que manifestar seu nome em um homem com características judaicas, como veio Jesus. Característica judaica, e ele não era judeu nem gentil. Mas agora, para Deus manifestar o seu novo nome, Deus veio com característica gentia. Isso é tão claro. Por isso, irmão Brana diz, um gentil levaria seu nome.
Jeová Jireh, parágrafo 100. O que vocês fazem disto? Vocês nunca explicaram e ainda estão contra quem dá a explicação com base na mensagem, que o próprio irmão Brana mostra isso. Você sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Uma carta em áudio ao irmão Liveiro, parágrafo 28, 29. Mas eles querem isso? Não querem. Eles não querem a palavra como ela é. Eles querem interpretar. Eles querem dizer que o irmão Brana está dizendo aqui, pastores Josué. Quando o irmão Brana diz pastores Josué, é porque o irmão Brana sempre foi simples, humilde, e ele não queria falar pastor Josué, que era ele. Eles teriam que entender diferente. Que o irmão Brana, quando foi para falar pastor Josué, mandar Josué, ele falou Josué sem S. Quando ele diz plural, Josué, foi ele quem falou. E como não existe aleluias, a gente pode corrigir, né? Não existe a palavra aleluias. Aleluias seria o plural de Deus, seria deuses. Mas a palavra aleluia, ela está indicando um só Deus. Não aleluias, Iá. Iá é Deus, Iá, não Iás. Mas as pessoas também não têm luz para isso e nem querem aceitar. Mas nós, quando ouvimos essa mensagem lá atrás, nós já corrigimos. Se não é aleluias, então não fala mais aleluias, é aleluia. Iá, Deus é Iá, seu nome é Já. Já é porque é no português. Mas se você leva para o original é Iá. Não é Já, é Iá. Por isso que é aleluia. E não aleluias. Seria o plural, seria deuses. Porque Iá já quer dizer Deus. Então é falta de revelação, olha. Mas Deus tomará seu Espírito Santo e levantará seus Josués, que levarão a igreja à promessa. Agora, cadê os Josués? Nós temos os Moisés para tirar o povo da denominação. São todos pastores Moisés. Foi o que o irmão Brana foi como um pastor Moisés, um profeta Moisés, para tirar todos nós das denominações. Mas o irmão Brana não parou nisso. Ele completou seu ministério. Moisés não podia completar seu ministério. Se vocês pudessem entender os tipos, Moisés era o tipo de Cristo. Ele não podia completar seu ministério. Tinha que vir Josué. Josué aponta para o Espírito Santo. Jesus deixou que algo fosse completado depois dele, porque Jesus era o nosso Moisés. Mas o Espírito Santo é o nosso Josué. É isso que aconteceu no Pentecostes. Irmão Brana vindo com a mensagem, a primeira e segunda etapa, trazendo uma coisa nova para nós, batismo em nome de Jesus Cristo, profeta, deidade, que é um só Deus, não dualidade. Dualidade é sistema de gente teóloga dentro da mensagem. Não é sistema profético. Sistema profético nunca teve dois, sempre foi um só. Mas o sistema teólogo é dualista e trinitário. Isso todo mundo sabe. Os pentecostais são, o povo da mensagem, muitos da ressurreição isolada são, porque são dualistas. O irmão Brana diz, nem o irmão Brana falando na mensagem, que o dualista é hipócrita, eles continuam crendo num pai e num filho à parte. E não adianta você querer conquistá-lo, convencê-los. Eles não vão se convencer. Não vai adiantar. Então, cadê os pastores Moisés? Eu fui um pastor Moisés por quase 40 anos carregando o povo, tirando o povo das denominações pentecostais e nominais para o nosso Moisés aqui no Brasil.
Porque o ministério estava no Brasil. O ministério de Moisés veio para o Brasil, porque o povo não recebeu o ministério de Josué, do irmão Brana, como Josué no Brasil. Nós recebemos como Moisés. Começamos com tudo cheio de leis, imposições e tudo. Mas nunca recebemos o ministério de Josué, a graça, nos favorecendo, um favor não merecido. Você acha que eu mereço saber de sete trovões? Você merece saber de sete trovões? Você merece saber novo nome? Não, é a graça. Isso é a graça de Deus, a graça do Espírito Santo, que é o Josué, que deu isso para nós. Amém. Então eles têm que saber que há um Josué para haver os Josués. Assim como tem um Moisés. Como o irmão Brana também teve aquele ministério de Moisés. Ninguém pode provar diferente. O ministério de irmão Brana, se você for procurar, não, o ministério de irmão Brana foi só Josué. Você está enganado. Por quê? Porque o ministério de Josué não foi um ministério cheio de sinais. O ministério cheio de sinais foi de Moisés, não foi de Josué. O ministério de Josué já foi pegar o povo e já ir introduzi-los na terra prometida. Você não pega o ministério de Josué fazendo aqueles milagres que Moisés fez. As pragas no Egito, o que aconteceu durante o deserto. Não. O ministério de Josué atravessou o Rio Jordão, venceu a Samaria, passou sobre todo o mal daquele dia, venceu o pecado, derrubou a cidade. Estão entendendo? Esse é o ministério de Josué. Não é ministério de sinais de cura. Não é isto. Mas houve no irmão Brana, no ministério de Moisés. Depois o irmão Brana passou para o ministério de Josué. E ele estava preocupado em nos introduzir na terra prometida da noiva, que é os trovões, o novo nome, a revelação dos selos. Nós tivemos muitos, o quíntuplo, não é praticamente o quinto, porque você usa o profeta, e depois nós temos os pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, mas nós temos o profeta. Foi isso que aconteceu conosco aqui no Brasil. Nós recebemos a mensagem do profeta, mas tivemos o ministério de Moisés. Ninguém trouxe dos Estados Unidos para nós o ministério de Josué, o ministério dos trovões, dos selos abertos, revelados, do novo nome. Eles não trouxeram. Quem foi que trouxe mensagem de selos para nós? O irmão Arkel Russell Martins trouxe os selos, trouxe o livro. Pastor Joaquim Gonçalves Silva fez os livros. Mas a revelação dos selos, como ela foi pregada no Tabernáculo Brana em Jeffersonville. Isso não quero vangloriar, apenas eu quero te dizer que como ela foi pregada no Tabernáculo Brana em Jeffersonville, ela foi pregada aqui em Franca no Tabernáculo Brana. A mesma revelação. Me diga que está diferente, estou lendo o livro, o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. As eras da igreja terminaram para o selo ser revelado. O último eleito entrou para o selo ser aberto. Isso foi Brana que pregou. Mas quando? De 63 a 65. Durante todo esse tempo, só o ministério de Moisés aqui no Brasil. Quando aparece o ministério de Josué, eu sei, o ministério de Josué é do irmão Brana, Osmar. Sim, mas você tem Brana aqui hoje? Você tem a mensagem dele. Mas a mensagem dele está em quem hoje?
Tem que ter alguém por aí que tenha a mensagem dele e manifeste como Josué, para provar que irmão Brana teve o ministério de Josué. Hoje eu não tenho que provar que eu tenho um ministério. Eu tenho que tomar aquele ministério que irmão Brana pregou e eu tenho que ter ministério para repetir aquilo ali. Olha a Bíblia, o que a Bíblia diz. João vai revelar, a noiva vai revelar? Não, João vai comer. João vai comer o livro. Porque já está revelado. Esse é o nosso ministério. Nós não podemos perder isso daqui. Amém? Não podemos perder. Isso daqui é tudo para nós. Os pastores Moisés não pode levar a igreja à promessa. Eles levam você a crer em Brana. Levam vocês a crer que é um só Deus. Que é um profeta. Mas eles não levam vocês a crer na revelação dos 7 trovões. Por quê? Porque eles não viram. Eles não têm esse ministério. Eles têm que saber que é um novo ministério. Como veio para William Branham um novo ministério em 1963, um novo ministério veio para a noiva no Brasil no ano 2000. Um novo ministério. Não um ministério apenas de dizer que Branham era profeta, que Deus é um, que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Isto é o ministério de Moisés. Naquele ministério que William Branham foi o Josué do dia que ele mostrou a abertura do selo. Ele diz, quando está abrindo o selo, o cordeiro está saindo do trono. Parágrafo 24 do primeiro selo das primeiras de Goiânia. Bom, meu irmão, eu sei que é tanta coisa para a gente falar e que o povo devia perceber porque eles não vão chegar ao novo nome, a nova terra. Novo nome é nova terra. Novo nome é essa Canaã. Novo nome é Espírito Santo. Você precisa chegar lá no Espírito Santo. O Espírito Santo sempre manifestou através de um homem. O Espírito Santo manifestou através de William Branham. Josué manifestou através de William Branham, que é o Espírito Santo, é o nosso Josué. Agora escuta aqui. 229. Tem que ler esses parágrafos que já foi lido, como fui com Moisés, sincerei contigo. 229. Irmão Branham está falando sobre estamos buscando a Josué para este dia. Agora, ele estava buscando, ele era o Josué. Mas por que ele está dizendo estamos buscando? Porque era 60, ainda em 60, é para 63. Estamos buscando o Josué. Ele não está dizendo estamos buscando o Josués deste dia, não. O Josué, agora é singular. O Josué, estamos buscando o Josué deste dia. 229. Agora a mesma coisa se aplica, não importa como, a palavra de Deus diz que ele enviaria isto nos últimos dias. 2 sermões sucessivos agora. Juntei Israel natural com Israel espiritual. Estamos buscando a Josué para este dia. Ele usou Israel natural para mostrar agora o Israel espiritual. Estamos buscando, você é o Josué, é o Israel espiritual, onde tem o Josué. Estamos buscando o Josué deste dia, não é hoje do dia da noiva, não, do dia dele. Estamos buscando o Josué deste dia, era ele, aquele Josué. Cada pregador, eu quero que cada pregador que anuncia esta mensagem, eles precisam ter essa luz. Porque muitas vezes as pessoas confundem aí fora, porque falta nós pregarmos com mais clareza, mais luz. E quando se tocar no ministério de Moisés, sabe que irmão Branham o teve. Quando falar de ministério de Josué, sabe que o primeiro Josué foi Branham. E depois, os pastores Josués nós tivemos na América, no Brasil, mas
me perdoe os pastores Moisés, tivemos. Cadê os pastores Josué? Me mostra os pastores Josué do Brasil antes do ano 2000. Hoje eles são aí personificadores, lutando contra, eles são contra a mensagem de um só homem, porque sempre foi um só homem, filho, já passou 40 anos. Você tem que saber que nós estamos em outra geração. Depois do ano 2005, nós já estamos numa outra geração. A geração de William Branham é 40 anos, uma geração é 40 anos, diz o irmão Branham. E nós não podemos ficar cegos a isso. Por que nós ficamos sabendo dessas coisas de 2000 para cá e não de 1990? Porque tinha que esperar dar os 40 anos. E aí depois do ano 2000, vem os 40 anos. E é onde que nós podemos enxergar essas coisas. Não somos melhores que os outros, não. Deus, a graça, o Josué, o Espírito Santo, a graça nos deu isso. Certo? Vocês vêm aqui porque a graça trouxe vocês. Tudo que nós temos é a graça que tem dado. Não é verdade? Até um tabernáculo novo para vocês agora, é a graça que deu. Você pode ver que a graça, não levantamos uma oferta, a graça deu. Não ficamos pedindo dízimo, a graça deu. O que nós temos é a graça que dá. Amém. E fique sabendo que é a graça de Deus, que talvez tenha alguma mulher graça, pensando que é a graça. Uma mulher que está dando isso aí, né? É a graça, é o Espírito Santo, o Josué. Aleluia. Então aqui, irmão Branham diz, estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo. Para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um espírito. O Josué dos dias do irmão Branham tinha que falar por intermédio de William Branham, porque Deus, o Espírito Santo, é um espírito. E ele precisava de falar através de alguém. Aí ele pegou o Branham. Se há um Josué hoje, porque não é o dia do William Branham. Ele diz, mas a mensagem, filho, você tem que saber, a mensagem sempre foi verdade. A mensagem das 7 eras até as 7 eras terminou e você não viu que ela terminou. Você lutou contra, hoje fica pregando que terminou, mas você lutou contra. Você deve até pôr fogo naquelas fitas que você tinha de primeiro, que pregava contra essa mensagem que pregamos hoje. E hoje você prega a favor. O que é que tem acontecido? As pessoas, elas são cegas na hora e depois elas têm que se tornar personificadoras. E para tornar personificadoras, elas têm que mostrar que viu aquilo. Mas elas negam a fonte. Além de ser personificadoras, são mentirosas. Elas dizem que Deus deu aquilo para elas. Isso é blasfêmia que eles fazem. Porque eles ouviram um CDzinho, uma fita cassete, e rejeitaram e depois creram. Se você diz que foi o Espírito Santo que te revelou, você está blasfemando. Chamando o homem que você diz que é demônio, de Espírito Santo. Porque sem isso você não saberia. Vê o quanto eles estão cegos. É porque eles querem se oporem mesmo à mensagem. Eles está dividindo igreja. Quem divide igreja é vocês mesmos. Vocês dizem para o seu povo, eu não creio nisto que o Osmar está pregando. Alguns do seu povo dizem, eu creio, eu vou sair. Não fui eu que dividi e falei para eles, olha, sai de lá. Não. Meu irmão Branham também pregava, sai dela, povo meu. Mas tinha hora que ele mandava, não, fica lá, congrega lá. Quantas vezes eu quis manter esse povo nas suas igrejas? Ele, fique lá. Mas quanto mais eles ficavam aí com vocês, mais vocês diziam que eu era do diabo
e o que eu pregava era do diabo. Então eles não aguentaram e eles explodiram com a sua denominação. E saíram daí. Então você tem que saber, não sou eu um divisor, foi você que disse que não creu e o eleito sai. Você tem que entender isso. Eu nunca fui na sua igreja, nunca mandei uma cartinha para que um membro seu viesse estar comigo. Vocês não têm prova para isso. Não mando carta para ninguém. Mas foi vocês mesmos que disseram para o seu povo: Osmar é do diabo. O que ele prega é do diabo. Novo nome, Brana, é de Satanás. Ah, filho, o eleito não vai ficar escutando essa baboseira sua aí, não. Foi por isso que ele saiu. Quando você diz que o novo nome, Brana, é de Satanás, ele saiu de você. Aí você diz que eu dividi sua igreja. Você dividiu, incrédulo. Enquanto você era crente, estava aí, você tinha meu ministério para te ajudar. Mas quando você se tornou incrédulo, você diz que eu sou do diabo, e aqueles que já tinham ouvido, já tinham recebido a mensagem. Não, isso não é do diabo. Eu já examinei, isso é de Brana mesmo, não é do diabo não. Se você diz, filhos, que o que eu estou pregando é do diabo, você está dizendo que Brana é do diabo. E você é o maior blasfemo. Por isso, da primeira e segunda etapa, pouco vai escapar. É mais fácil escapar um outro denominacional, que há anos parou de falar asneira, que agora quem anda falando é o povo da própria mensagem. É difícil eles escaparem, porque eles não podem ver isso daqui. Estamos buscando a Josué para esse dia, o qual é o Espírito Santo, para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. No tempo do irmão Brana foi assim. O povo está buscando também Josué hoje. Cadê? Pastores Josué. Oh, pastores Josué, cadê eles hoje? Tem algum pastor da primeira e segunda etapa que está levando você a novo nome, a terra prometida, ao que Deus prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo seria revelado? E o anjo diz, pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões, 132 do primeiro selo. E diz perguntas e respostas, número 478, os trovões foram revelados nos 7 selos. Isso quer dizer, o novo nome está dentro dos 7 selos. E eles não podem receber isso. Isso não é para qualquer pessoa, isso é para eleito. Isto é para um povo eleito. Amém? Acabou o tempo, irmão? Assim ainda tem 1 hora ainda. Só para mim encerrar. Eu sempre preguei isso. Eles querem nos acusar de que dissemos que o irmão Brana é pastor Moisés e que eu sou pastor Josué. Estão mentirosos. Escuta o CD direito. Josué representa o líder do último dia. Quem foi? Quando foi que vocês pregaram esta mensagem aqui e souberam desses parágrafos, senão depois que alguém leu para vocês? Estou falando igual com pastores que ouvem para criticar. É com vocês mesmos. Quanto mais vocês criticam, mais perto do inferno vocês estão. Vocês estão falando contra, não mim, contra mim. Vocês podem falar o quanto vocês quiserem, mas essa mensagem não é minha, é de Deus. Isso aqui, ó, é Deus. Além do mais, foi o Espírito Santo que falou para o irmão Brana, pega a caneta e escreva. Foi o Espírito Santo. Está aqui, ó, as 7 eras da igreja, era de Pérgamo 58. Agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. 1960, 1961, nossa terra prometida está começando a ser avistada. Hoje não. Depois que o selo foi pregado, não, já foi vista a terra. Mas lá em 60, 61, nossa terra prometida, quer dizer, o novo nome, 7 selos, 7 trovões, já está começando a ser avistado. Agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder
do último tempo que virá para a igreja. Esse líder é Branham. E ele representa o líder. Como vocês vão dizer que eu prego que William Branham é Moisés? Está escrito aqui, isso aqui é verdade. Eu prego que William Branham foi Moisés, mas também foi Josué. Está aqui, ó. Ele representa o líder do último tempo que virá. Oh, que virá. Ele diz, então ele está falando que virá, mas já estava ali, não. Ele estava falando que virá porque o ministério daquela hora era Moisés. Que virá era o de Josué que viria, que eram os selos sendo revelados. Por isso ele está dizendo 1960. Ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Já deu para vocês, eles não vão me responder, ver essas coisas, entender isto, que ele é Moisés. Branham teve os dois ministérios, Moisés, Branham teve o ministério de Josué, introduzindo nós na terra prometida. Ele foi o Espírito Santo que escreveu isso daqui, meu irmão, minha irmã, foi o Espírito Santo, não é Osmar não. Aqui está dizendo que foi o Espírito Santo. Leia para você ver a era de Pérgamo, antes do parágrafo 56, ali um pouquinho, para você ver o que o Espírito Santo está falando com ele. E aqui o Espírito Santo diz para ele, ora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do último tempo. Vou falar assim, ele representa Branham, que é o líder do último tempo, que virá para a igreja, porque foi em 1960 e veio em 1963. Aí já veio o líder que Josué, lá do passado, representava. E Josué significa Jeová Salvador. E esse líder que veio, você vai arrepiar. Esse líder que veio, ele vem da mesma forma, Jeová Salvador. Porque Salvador é a mensagem, não é o homem Branham, não. É a mensagem que ele pregou. É que está representando ali, ó, Jeová Salvador, salvar das denominações, salvar da primeira e segunda etapa. Você foi salvo das denominações, mas não foi salvo por Jeová Salvador, ministério de Josué, na terceira puxada. Você foi salvo por Moisés. Agora você tem que ser salvo por Josué. Eles foram salvos por Jesus no Calvário. Mas passou 40 dias, 50 dias, eles tiveram que ser salvos no Pentecoste. Se eles creram no Calvário, corria para o Pentecoste. Se vocês crerem em Branham, corra para cá. Não tem diferença entre o ministério de Branham, Josué, e o ministério de João, Josué. A noiva, Josué, nesse dia. A esposa, Josué. Ele é o senhor Josué, ela é a senhorita Josué. E aí você vai, o que representa? O Espírito Santo. A mensagem é do Espírito Santo. Você está batendo a mão na ponta de faca, na ponta de lança do Espírito Santo. Por isso você vai se perder com pregador, com Bíblia na mão, com internet, com conversa para tentar enganar, iludir os eleitos. Você tem que saber que está errado. Você está fora da mensagem. Olha o que Deus está dizendo. Não tem temor você destas coisas. Este líder, Josué, significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último dia, que foi William Branham. E o William Branham na terceira etapa. Não é William Branham no que vocês creem, não. Isso é espírito denominacional que vocês têm. Branham não teve, mas vocês têm. Hoje é dia de abrir o coração e receber vida, porque muitos estão mortos e não sabem. Mortos espiritual, mortos para selos, mortos para trovões, mortos para novo nome. Está aqui, União Invisível de Cristo, da noiva de Cristo, 236, 237. Oh, que coisa, mortos e não sabem. Pecados e delitos, vocês estão mortos. Oh, que coisa, e pecado o que é? Incredulidade. Incredulidade no quê? Nos selos, nos trovões, no novo nome, na promessa. Deus, te agradecemos, Senhor, pela luz da palavra
e que possamos sempre mostrar que aqueles que estão hoje crendo são os pastores Josués de hoje. Que não existia esses pastores Josués até o ano 2000. Nós mesmos estávamos inclusos nos pastores Moisés, só com leis. Mas agora, Senhor, os pastores Josués estão pregando selos revelados, trovões revelados, novo nome Brana. Se não prega novo nome Brana, eles não são pastores Josués, são pastores Moisés ainda. Sem luz, sem revelação, sem ver a Canaã. Foi isso que Moisés foi. Ele não viu Canaã, ele não foi lá ver Canaã, mas Josué foi. E aqui estão os Calebes, são aqueles que ficam fiéis ao lado do Josué Brana, do Josué esposa, do Josué João. Você tem que ficar ao lado da mensagem do dia, receber a palavra da hora, porque Caleb representa os que permaneceram fiéis com Josué. Obrigado, Senhor, que nossos corações sejam dominados pela luz da sua palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Got